falar hoje um pouquinho sobre indicadores e análise crítica. Então aqui no vídeo hoje você vai entender como que é a metodologia de SMART que ajuda você na implementação desses indicadores. E a análise crítica, né? A importância de se fazer uma boa análise crítica. Então antes da gente iniciar, gostaria de que você curtisse, compartilhasse o nosso vídeo e se inscrevesse no nosso canal. A gente está mandando conteúdo semanalmente para você sobre gestão em saúde, gestão da qualidade, gestão da segurança do paciente, dentre outras gestões que envolvem aí a área da saúde. Bom, primeira coisa, você precisa entender o que é um indicador. Então, quando eu falo de indicador, eu estou falando de algo que indica. Indica o quê? Indica um resultado, indica um dado em que você precisa estudar e analisar esse dado para que você possa fazer a sua tomada de decisão. Mas antes de eu implementar um indicador, existe uma metodologia, que é a metodologia SMART, que te traz aí alguns critérios para saber se o seu indicador é relevante, é viável ele estar ali. Você está perdendo o seu tempo para poder fazer esse indicador, porque leva tempo, né? Então, a primeira coisa é, o seu indicador ele precisa ser específico. Ele precisa trazer um dado específico, então não pode ter ambiguidade. Então, por exemplo, se eu estou falando de taxa de adesão ao checklist de cirurgia segura, é um dado específico. Ele precisa ser também mensurável, ou seja, o que é isso? Ele precisa ter como trazer esses dados, mensurar. Não adianta você criar um indicador e você não ter como mensurar, não ter como trazer os dados, não ter como recolher os dados. Então isso é muito importante. Outro também é sobre o seu indicador ser atingível. Quando a gente fala de metas, ele precisa ser atingível. Ou quando a gente fala de tolerabilidade, ele precisa ter um limite adequado para que a gente nunca, né, tenha ali uma média para que a gente não possa ultrapassar esse limite. Então esse também é um outro critério muito importante. E um dos mais importantes, o critério de relevância. Então o seu indicador ele precisa ser relevante. Quando a gente fala de relevância, a gente está falando um pouquinho sobre se o indicador vai trazer dados, se vai ter importância para a instituição, esse dado. Então, por exemplo, medir o checklist de cirurgia segura é importante para a área da saúde? Fantástico, é super importante. Então, a gente precisa saber se esse indicador ele é relevante. E isso, muitas das vezes, está linkado ali lá no seu planejamento estratégico. Por quê? Porque o seu planejamento estratégico vai definir, né, o que são os indicadores estratégicos, né, que vai ajudar nas metas estratégicas, nos objetivos do seu planejamento. Então, isso é muito importante. Bom, eu vou explicar também um pouquinho para vocês sobre os tipos de indicadores, as dimensões da qualidade também, um pouquinho que envolve esses indicadores e um pouco de ficha técnica e análise crítica. O último critério da metodologia SMART é seu indicador ele é temporal. O que significa isso? O temporal significa, em um mês eu consigo colher esses dados, em 2 meses, em 3 meses, eu preciso dar um tempo para que eu colha esses dados. O dado vai ser bimestral, vai ser trimestral, vai ser mensal, entendeu? Em um mês a gente consegue trazer, porque não adianta nada você criar um indicador. Ele não é específico, você não consegue trazer dados, você coloca uma meta absurda que você sabe que você nunca vai atingir, você vai frustrar a sua gestão, você traz aí um indicador que não tem relevância nenhuma, você perde tempo analisando ele, trazendo dados que talvez você só tem lá representação gráfica de um dado que você não vai usar para nada. E você tem também aí a temporabilidade, né? Você não consegue, você não precisa, de um mês você não consegue trazer esse dado completo, em 2 meses você não consegue, né? Talvez você precise de 3, enfim. Então, isso é a metodologia SMART. Quando existe aí uma resposta não nessa metodologia, em algum desses critérios, o seu indicador não precisa existir. Então, esse é um ponto chave, não precisa existir. Então, quando a gente vai criar indicadores, a gente aplica essa metodologia. Existem tipos de indicadores. Eu tenho indicadores absolutos e eu tenho indicadores relativos. O que é isso? Absoluto que traz um dado inteiro. Ou seja, por exemplo, o total de atendimento da minha unidade. Ele traz um dado inteiro. Taxa de classificação correta no pronto-socorro dos atendimentos. É um dado relativo, porque vai te trazer uma taxa. Então, não só taxa, pode trazer uma média, uma mediana, mas o que eu quero que vocês entendam é que o absoluto, ele traz todo aquele dado inteiro para você. E o relativo, ele traz em taxa, então tem um cálculo, tem um método, né? Então, por exemplo, do total de atendimento de classificações corretas, a gente vai pegar o total de atendimento de classificação correta, dividida pelo total de atendimento da unidade, vezes 100, que vai te dar uma taxa. Então, esse é um valor relativo. Muitas pessoas chamam também de quantitativo e qualitativo, né? Qualitativo geralmente tem uma fórmula e tal, e quantitativo é um número inteiro, tá? Dentro disso, o indicador ele pode ser
tem os tipos, as suas naturezas, né, os níveis de informação que ele vai te trazer, que é se o indicador ele é estratégico, se o indicador ele é operacional ou tático. Estratégico, operacional ou tático. Então, o seu indicador ele pode ser absoluto ou relativo, estratégico, tático ou operacional, e ele tem que atender a talvez alguma dimensão da qualidade. Muitas pessoas também classificam que o estratégico ele pode ser de estrutura, processo ou resultados. Então, existem suas classificações dos indicadores. E aí a ficha técnica traz toda essa informação. E por que é importante eu ter a ficha técnica? A ficha técnica, pessoal, ela traz para você todas as informações para coletar os dados, as fórmulas, porque vamos supor que um dia o Henrique sai da nossa unidade e só ele sabia fazer o cálculo. E não existe ficha técnica. Da onde que ele tirava? Ali tem as fontes de dados, a origem dos dados, o nome do indicador, a fórmula, a meta ou tolerabilidade, como são as limitações, né, os termos que são utilizados naquele indicador. Então a ficha técnica traz tudo isso daí. E por fim, falar um pouquinho da análise crítica. A análise crítica, pessoal, todo indicador ele traz um dado para você fazer uma tomada de decisão. E a sua análise crítica ela é super importante para quê? Para que você possa discorrer aquele dado e desenvolver um plano de ação. Primeiro você identifica a causa raiz, geralmente nós da Qualité utilizamos aí o diagrama de Chikawa dentro da própria indicador e o plano de ação dentro do próprio indicador. Certo? Por que você tem que fazer essa análise? É um dado, não adianta nada você ter um dado, ter uma informação e você não fazer nada com ela. Por isso que o indicador tem que ser relevante, porque toma-se tempo. Então não adianta você só trazer um dado, o total de checklist de cirurgia segura foi 90%. Ok, bacana, bacana demais. Atingiu a meta, ok, mas no mês passado foi 85%. Qual que foi a minha análise crítica? Qual que foi o meu plano de ação? O que eu fiz relacionado a esse dado? Eu só tive esse dado por ter? Não faz sentido. Então é muito importante você fazer a sua análise crítica, sua análise de causa, o que causou esse aumento, né, essa ultrapassagem da tolerabilidade ou não alcançamento da sua meta. Então isso é muito importante. E a ação que você desenvolveu. Tá? Existem sistemas, né? A gente pode citar aqui o Interact, nós somos parceiros de negócios deles, mas também isso faz de forma manual. Então a gente tem as duas formas para mostrar para vocês, né, ou apresentar para quem se interessar. Bom, eu queria deixar para vocês que você deixasse o seu like. A gente vai deixar no link da nossa descrição o nosso curso de indicadores e análise crítica de um indicador. E com esse curso, né, um curso está aí com valor bem acessível a todos. Você vai ter também a ferramenta, tanto da ficha técnica quanto do indicador, tá bom? Eu queria que você deixasse aí também no comentário o que você achou do conteúdo e se você tem alguma dificuldade para a gente poder te ajudar aí, né, na sua dificuldade, na sua unidade aí para você, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau, pessoal.